Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei em que momento você está assistindo o seu mais novo podcast. Seu podcast Além do Sábado, e a gente chega no nosso terceiro episódio. E o tema, gente, é o melhor possível para a gente poder estudar a palavra de Deus e conhecer mais desse ser tão poderoso que quer se relacionar com a gente. O título: Encontro com Deus, e a gente vai ter uma conversa aí que tem fogo, tem relacionamento no escuro, tem reflexões, tem muita coisa boa. E a gente está aqui com os nossos convidados sempre presentes. Eu vou pedir para que eles se apresentem e aí depois eu faço a promoção de cada um deles. Por isso, Danilo na voz. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu participei do primeiro episódio, estou aqui de novo e é uma benção estar participando desse podcast, que ele possa estar chegando cada vez mais a mais pessoas. E é isso. Boa. Danilo, você faz. Eu fiz direito, hoje não atuo na área em si, mas tô meio que na área. Eu trabalho num fórum, então tô meio que inserido na área, mas não como advogado em si. Boa, boa, boa. Nosso segundo convidado que está aqui presente, fala Victor. Não é Vitor, gente, é Victor. Tem um charme aí. Tem o charme do C, né? Victor, Luiz Victor. Gente, prazer, viu, seu Luiz Victor? Estamos aqui em mais um podcast, né? Além do sábado, devemos usar grandemente. A gente está na escola, né? A escola de Niterói, né? Auxiliando ali na capelania, pela graça de Deus. Também estamos na Igreja do Fonseca, né? Ali na direção jovem. Deus também venha nos guiar, venha nos moldar, sabe? Em nome de Jesus. Boa, 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 pastor. E agora, nosso convidado, ele que é mestre em teologia, uma vasta experiência no pastoreio, alguém que conhece bem a palavra de Deus e tem trabalhado com a promoção dela, no estudo dela há muitos anos. Pastor Saulo, por favor, dê o tom da sua voz. Olá, 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 seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo, que irá nos assistir também no nosso podcast Além do Sábado, privilégio ímpar poder participar aqui com os nossos jovens, com você que está participando conosco. Alegria imensa ter a sua participação, a sua companhia conosco no podcast Além do Sábado. Pastor, ora para a gente começar esse estudo. Aproveitar que o senhor já está aí pronto, pede a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos ouvintes, para que todos nós possamos conhecer mais o Senhor. Muito bem, oremos. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder conhecer a Tua palavra e poder tirar lições para a nossa vida espiritual. Abençoe cada um de nós, abençoe o nosso bate-papo aqui nos assuntos bíblicos. Te pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ó, vamos começar com um pouquinho para a gente conhecer. À medida que a gente vai ouvindo o podcast, a gente vai conversando um pouco mais, a gente vai se familiarizando com aqueles que participam do podcast. Eu vou aproveitar isso para que a gente possa fazer uma pergunta simples e perguntar para começar aí com o nosso advogado, Danilo. Danilo, como é que você conheceu a Deus? A gente vai falar sobre relacionamento com Ele, Deus se manifestando, teofanias. Como é que você percebeu Deus? Você olhou e falou assim: poxa, existe algo além de mim, existe algo que eu preciso perceber, esse algo é maior. Como é que foi que você começou a conhecer a Deus, se relacionar com a fé, desenvolver a sua fé? Olha, a minha história, ela é um pouquinho longa, vou tentar resumir um pouquinho, mas ela começou no Clube dos Desbravadores. Legal. Eh, Tinha uma desbravadora na minha rua, eu não sabia, e eu achei interessante o uniforme em si dela, e falei: "Mãe, quero usar um uniforme parecido com aquele ali". No final de semana seguinte eu fui para uma reunião, e no mês seguinte eu já estava indo para um Campuri da União, a extinta União Oeste Brasileira, que hoje é a União Sudeste Brasileira. E a partir daí eu continuei. O pastor Isaías, na época, ele começou a fazer estudos lá na minha casa, e a partir daí eu me batizei através desses estudos. Meus pais não eram batizados na época. Meu pai, ele ia para o quarto para assistir DVD, para não participar do estudo. E, resumindo muito, ele acabou participando depois e se batizou primeiro que minha mãe Entendi. participava. Então, assim, hoje eu tenho Ele ouvia do quarto. meio que eu via,
ficou interessado em saber o que estava acontecendo ali na sala dele. E num estudo que ele participou, no outro ele já começou a ir. Que legal. Então, me batizei, meus pais não se batizaram, se casaram, que não eram casados, enfim. Esse foi um pouquinho do início da. Olha que bacana. Para você que talvez não conheça, o Clube Desbravador é um movimento que começa antes dos escoteiros e é um movimento voltado para adolescentes e jovens que ensina civismo, ensina a vivência na natureza e ensina um relacionamento com Deus. E você veja como é que as coisas se transformam, né? Você vê uma pessoa com uniforme, essa pessoa te leva para um ambiente transformador, discipulador, que é o Clube Desbravador, começa o estudo bíblico, muda-se a vida, se assume um relacionamento judicialmente, e a gente tem agora Danilo aqui, nosso advogado, participando, promovendo o estudo da palavra de Deus. Olha como é que Deus se manifesta e se move. Pastor Saulo, em poucas palavras, conta pra gente como é que foi o seu chamado para ser pastor. Ó, Rapaz, desafio, hein? Falar assim de forma bem rápida aqui. Bom, eu nunca tinha pensado ser pastor. O sonho era fazer medicina ou seguir a área da ciência. eh, Mas eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo, porque muitas pessoas me diziam que eu tinha perfil de pastor. E aí eu coloquei Deus à prova. Falei, Senhor, me mostra então, me manda um sinal. E o sinal vai ser alguém que nunca me viu, nunca conheceu minha história, nunca teve contato comigo, precisa dizer que eu tenho perfil de pastor ou me chamar de pastor, porque todo mundo que me conhece, eu aceito que eles digam porque me conhecem a minha história. Mas se eu mandar alguém que nunca teve contato comigo dizer isso para mim, aí eu vou entender que é o Senhor que está mandando eu ir. E aí, um sábado de manhã às 9 horas da manhã, depois de orar 21 dias por esse propósito, aí uma senhora correu ao meu encontro, me chamando de pastor e pedindo oração por ela. Uau. Eu entendi que isso era um recado de Deus. Direto. Aí disse, Senhor, então o Senhor vai repetir esse sinal para mim. O Senhor repetiu para Gideão, eu não sou mais pecador que Gideão, nem menos pecador, então eu vou pedir ao Senhor. O Senhor repete o sinal para mim. Aí, sábado seguinte, uma semana depois, no mesmo lugar, na mesma rota, indo para a igreja, no mesmo horário, perto da mesma praça, uma outra senhora correu ao meu encontro me chamando pelo nome de pastor e pedindo oração pelo filho drogado. Então eu entendi que era um recado de Deus e disse, olha Senhor, então se o Senhor está mandando eu vou. Caramba, pastor. Mas se eu tiver que trancar a faculdade em um semestre por falta de recurso, eu vou entender que o Senhor abortou o plano. Então eu vou, mas sob essa condição eu preciso começar a estudar e concluir o curso sem ter que trancar um semestre. E aí Deus conduziu tudo, a gente conseguiu atingir o objetivo e cá estamos nós aqui há 18 anos pelo ministério. Você que está nos ouvindo aí deve estar tendo a mesma sensação que nós estamos aqui na nossa sala gravando podcast, a emoção de perceber como Deus vai escolhendo as pessoas e vai comunicando. E como isso tem a ver com o estudo dessa semana, pastor Victor. Porque se a gente olha para Êxodo capítulo 3 e 4, nós vamos ver o chamado de Deus para Moisés. Deus aparece em uma sarça ardente para ele, faz um convite, mostra ali um processo de santidade, o leva à adoração, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse estudo, nessa lição, nessa recapitulação, aqui a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Então, eu quero fazer uma colocação para todos na mesa, e aí vocês podem falar ou não, se Deus aparecesse para vocês, como fez para Moisés, pastor Saulo tem algo muito parecido. Qual seria a sua primeira pergunta e por que você faria essa pergunta? Tem tempo. Você que está nos ouvindo aí, enquanto eles pensam, pode colocar aí em uma das nossas mídias, se Deus aparecesse para você, igual apareceu para Moisés, em uma sarça, que é um arbusto, pegando fogo, pedindo para tirar as sandálias, porque o lugar era santo, para fazer um chamado. Qual seria a sua primeira pergunta e por quê? Por que eu? Essa seria a minha pergunta. Por que eu? Por que você faria essa Por pergunta, que eu? pastor? Por que eu dentre tantos? Por que não o Binho? Por que não
o Tiago? Por que não O o Danilo. Danilo? Por que eu? Eu perguntaria, por que eu? E você, pastor Victor? Quem é você, né? Quem é você? Moisés ali, ele vê a ação de Deus, vê Deus se manifestar, mas ele pergunta quem era Deus, quem era aquela pessoa que estava ali, aquele ser no meio em fogo, na sarça ardente. Para ele era algo que ele não conhecia. Então ali ele pergunta quem é você? Por que E- você faria essa pergunta? Porque para ele, para Não, Moisés, sim, eu tenho que perguntar, eu é, vou responder. boa. Para Moisés, né, era algo que ele não conseguia, né, saber. E para mim também, eu acho que seria o mesmo contexto. Eu vejo ali um ser que se manifesta em fogo, estar em fogo. Como assim? Ele não conhecia, eu não vou conhecer, eu não conheceria. Então eu perguntaria quem é o Senhor, quem é você, que ser é esse? Acho que seria algo nesse Pastor sentido. Victor deu uma deixa aqui, Danilo e pastor Saulo, e você que está nos ouvindo, é que a gente tem um hábito, ou pelo menos parece que nos textos de teofonia, que aparece Deus se relacionando com o homem, há um processo de discussão, né? E Moisés faz esse processo de discutir, de questionar, de perguntar. Por que será que a gente tem essa dificuldade de aceitar de maneira mais direta as ordens, os chamados de Deus? A gente questiona, a gente dialoga, a gente pergunta. Por que a gente é tão assim tardio nesse Eu assunto? acho que primeiro porque não é muito comum essas aparições assim, né? Elas são esporádicas. Na história elas são esporádicas, elas acontecem de forma pontuais assim, né? Em Eu, alguns eu, contextos específicos. eu acho também que é muito um medo do desconhecido em si. De, por exemplo, uma sarça pegando fogo na minha frente e No meio do como deserto, faz? no meio do deserto. Exatamente. E assim, eu ia perguntar, eu acho que eu teria a mesma reação do pastor, que seria quem é? O que que é? Porque eu acho que a questão é mais o medo do desconhecido. E claro que vai muito da comunhão, da conexão diária que a gente tem, mas acho que mesmo tendo essa conexão, é algo que não é normal acontecer. Então, o fato de acontecer aquilo ali na sua frente, te traz um receio, um medo do que é aquilo ali. Será que é Deus? Será que não é? E também acredito, pastor, como falou o Danilo, o pastor Saulo, que acho que também é um medo, né? Porque eu lembro também que ele chamou Jeremias. Jeremias falou: como assim? Eu sou uma criança, como que eu vou pregar para essa nação? E aí, Jeremias, né, na sua pequenez, no seu medo, assim também como teve Moisés, né, eu não sei falar e tal, não tenho uma boa oratória. Ele falou: ei, eu irei por você, eu falarei por você, e onde você mandar, onde eu mandar ir, você irá, e eu serei com você no processo. Então, meio ao medo que a gente pode vir a ter meu chamado, que como falou o pastor Saulo, porque Deus está conosco em todos os momentos difíceis e fáceis de nossa vida. Deus está conosco em todos os momentos. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui se era uma questão de falta de relacionamento com Deus, né? Tipo, você não está acostumado a ouvir Deus te conduzindo. Porém, na Bíblia, a gente vai ver pessoas que tinham um bom relacionamento com Deus, que fazem questionamentos, resiste inclusive um movimento, mesmo vendo e percebendo algo grandioso, uma teofania, um momento igual o povo de Israel, o mar se abrindo, o alimento caindo do céu, coluna de fogo, coluna de nuvem, as pragas que vieram, a rocha jorrando água, muitos momentos, e o povo mesmo assim tardio em se movimentar. Eu acho que a gente poderia, para encerrar essa primeira parte da nossa discussão, aceitar que o pecado fez um estrago na nossa vida e criou barreiras de proximidade que só poderão ser libertas ou abertas, quebradas, se a gente entender que a gente precisa dar o acesso e caminhar mesmo sem saber totalmente o que vai acontecer. Por que eu falo totalmente? Porque saber o que vai acontecer, eu posso não saber, mas eu sei uma parte do processo. Deus vai estar comigo, vai me conduzir e vai me levar para onde eu preciso ir, para a minha salvação e para a salvação de muitas pessoas. Fica aí, fechamos o primeiro bloco dessa discussão. A gente já volta daqui a pouco e segura com os nossos comerciais, porque a gente tem muita coisa boa para anunciar aqui no seu podcast Além do Sábado.
chegou a hora dos nossos comerciais aqui no podcast Além do Sábado. Lembrando que agora, dia 19 de julho, nós temos à tarde, na Igreja de Alcântara, um encontro mais do que especial. Estamos falando do encontro #Só Vem, encontro de jovens solteiros. Vai acontecer às 16h30 na Igreja de Alcântara. Então, por favor, você que está à procura de um grande amor, alguém para poder construir família, pode ser o pai dos seus meninos, pode ser a mãe das suas crianças. Você não pode perder. Gente cristã buscando adorar junto em Deus e poder construir um lar que vai para a eternidade. A Igreja Adventista de Alcântara fica na Rua João Almeida, número 139, São Gonçalo. Já coloca aí na sua agenda, você que está solteiro, não tenha vergonha, vai lá, mostra sua cara e seja feliz. Outra coisa, a gente está em plena matrícula de inverno da educação adventista. Se você levar o seu filho, a sua filha e matriculá-lo agora para o segundo semestre, você vai ganhar o material didático e também todo o uniforme. E eu, como pai, que tenho uma filha que estuda neste colégio, no colégio que fica ali no Fonseca, sei que esses presentes são bem especiais. Por isso, não perca a matrícula de inverno. Vai lá e coloca teu filho em uma educação que é reconhecida em todo o mundo. E ainda mais, é uma educação que prepara para estarmos muito além do ensino. E você, no mais, eu acho que encerro dizendo o seguinte nesses comerciais. Está aproveitando a semana de oração jovem da sua igreja? Foi visitar outra igreja e viu o movimento de lá? Gente, vamos nos engajar, vamos participar. Essa é uma das melhores semanas do ano, onde a gente prega o evangelho junto com os nossos jovens, para que Cristo possa estar mais perto de nós e mais perto dos nossos amigos e daqueles que nós amamos. É isso, ficamos por aqui e voltamos para a segunda parte do nosso podcast. Voltamos ao nosso segundo bloco e agora, gente, agora a gente mergulha profundamente no relato bíblico que conta a história do chamado de Deus a Moisés e tem muita coisa para a gente aprender e a gente desgastar, ou melhor, não desgastar não, é aprofundar. De onde é que saiu desgastar, gente? É aprofundar. A gente precisa aprofundar e talvez desgastar um pouquinho o nosso ego, das nossas próprias concepções e caminhar naquilo que Deus estabeleceu para a gente. E aí eu já entro com uma pergunta assim, bem propícia, bem destacada. Danilo, vou puxar contigo. Por que Deus chama Moisés com uma idade um pouco mais avançada e não desta maneira, como ele fez ali no deserto, quando ele era mais jovem? Até posso aqui pensar um pouco mais, quando ele estava dentro do palácio do reino mais importante do mundo naquele período. Por que Deus não faz uma teofania, não traz para esse contexto de liderança, quando ele tinha toda a influência, ele estava ali no comando, tinha livre trânsito entre a corte faraônica e também entre os seus irmãos que estavam ali escravos naquela situação? Então, pastor, a gente sabe que Deus ele tem um tempo totalmente diferente do nosso, né? Eh, Na nossa visão, acho que seria melhor ele com 40 anos ali, um vigor excelente, mas eu acho que ele tinha que estar mais preparado para receber esse chamado. Um pouquinho mais, pronto, talvez, acho que seria a palavra, para que ele pudesse receber esse chamado e entender a dimensão desse chamado. Mesmo que ele que tivesse todas as dificuldades que ele colocou para Deus, ele estava preparado naquele momento. E tudo que ele passou ali, que a gente viu no primeiro na primeira lição, na segunda lição também, foi um preparatório, acho que a gente pode dizer assim,
para quando ele recebesse. E eu acho que ele nem estava esperando mais receber um chamado desse, porque já tinha passado tanto tempo daquele momento da vida dele, que ele tinha aquela ligação toda, que ele estava ali como pastor, estava só querendo saber das ovelhas, querendo saber da água, e mesmo assim Deus utilizou aquele momento para que ele estava mais preparado para fazer chamado. Vocês acham que isso acontece com todo mundo? Precisa ter dias de amadurecimento para algumas funções, para alguns trabalhos, para alguns chamados que Deus estabelece? Ou isso é um caso de Moisés, ou isso é um caso de algumas pessoas, outras você com Deus, ou com pouco tempo, ou com mais disposição de entrega, as coisas parece que Deus consegue utilizar mais rápido. O que vocês pensam disso? Eu acho que cada um tem um momento aí, né? Porque a gente vê na história reis que começaram a governar com 7 anos, como, né, o rei Joás, por exemplo. Então, se a gente fosse esperar o momento que ele se tornasse maduro para assumir, então, O reino poderia ter se talvez perdido. então assim, eu acho que depende muito da circunstância. Eu acho que no caso de Moisés em específico, Moisés precisava aprender um pouco dessa paciência, de esperar Deus Pela tarefa agir, que ele ia ter. até pela missão que ele teria pela O frente. povo que ele Com um povo difícil de lidar, né, um povo que era muito semelhante à inconstância das ovelhas, não é, a inquietude das ovelhas, então tudo isso muito parecido. Eu acho que Moisés, nesses 80 anos, ele ainda não se sente pronto. Apesar de Deus saber o momento certo, Nossa, isso é forte, hein? ele ainda não se sentia pronto. Essa é a maior prova de que não importa quando é que o chamado de Deus vai bater na sua porta, possa ser que você não se sinta pronto como Pa Moisés. Pastor, o senhor abriu uma janela aqui, e eu já vou voltar num tema aqui, porque a gente estava conversando aqui no intervalo sobre, as narrativas interrompidas do texto, eu quero que o senhor Hum. traga esse tópico para cá, mas eu queria trabalhar algo e abrir aqui, porque muitas vezes nós jovens, e a galera que está ouvindo a gente, tem a tendência de assim: "Eu não estou pronto ainda para assumir uma liderança na igreja, eu não estou pronto ainda para tomar a decisão pelo batismo, eu não estou pronto ainda para deixar e abandonar um mau hábito, eu não estou pronto ainda para assumir um compromisso público com Jesus". Então, o jovem tem essa realidade e essa questão. É a mesma coisa do caso de Moisés? Se aplica? Deus está preparando para ter o momento perfeito para a pessoa assumir um compromisso com Jesus, o momento perfeito para o batismo, o momento perfeito para o camarada assumir a liderança da igreja. O que vocês acham? Rapaz, eu acho que é o que eu coloquei aqui, eu acho que o indivíduo nunca, humanamente falando, a gente nunca vai se sentir pronto. Mas quando Deus ele chama, ele também capacita. Eu acho que a gente precisa substituir o "eu não estou pronto" por "eu não estou, disponível". Você está pronto? Cara, legal isso, Eu pastor. acho assim, Repete de novo? você você pode não estar pronto, mas para Deus o que importa não é isso, é se você está disponível. Não é uma questão. É, Cara, que não sensacional, é uma pastor. questão de estar pronto ou não, é uma questão de disponibilidade. Eu estou disponível para que Deus me use? Entendeu? Moisés não estava disponível para que Deus usasse ele quando ele assassinou o egípcio lá. E nem se sentia pronto. Ele nem se sentia pronto também. Por quê? E de fato ele não estava revelando que não estava pronto. E aí acaba os argumentos E a dele, ele fala assim: é, "Eu não tenho mais eu argumento". não tenho o que fazer, só me resta fugir agora porque eu fiz besteira, eu fiz errado. Eu não estou disponível para deixar Deus me usar. Eu quero usar minha força, eu quero usar o meu plano, o meu projeto, eu quero executar meu plano. Então hoje, isso também acontece com muita gente, muito jovem, um chamado para assumir uma função na igreja, uma liderança jovem, né, para ser um pastor, para Pra se se batizar. batizar, para tomar minha decisão de servir a Deus, dedicar minha vida, minha família, meus talentos, meus recursos, meu tempo. Cabe aquela É, expressão: "Deus capacita quem ele escolhe", aqui nesse contexto? eu creio muito nisso. Não creio que, eu acho que em muitos casos Deus escolhe pessoas capacitadas e pode usar melhor pessoas capacitadas. Verdade. Eu não creio que ele só chama pessoas disponíveis, não, Despreparadas. despreparadas, não. Eu acho que Deus não é assim, não faz o negócio de todo jeito. Eu acho que Deus sempre vai preferir quem está capacitado, mas ele vai preferir muito mais quem está disponível, entendeu? Victor e depois Danilo. Então, eu gostaria de dar uma frase, né, que eu ouvi de um professor meu, Charles.
ele fala uma coisa que pra mim é Charles Fabian. Charles Fábio próprio, homem diferenciado. Ele fala bem assim, ó, ele fala assim, ó, nunca despreze ninguém. Todo mundo pode ser discipulado, todo mundo pode aprender. Ah, aquele irmão que tá ali, não tem jeito não, ele pode e geralmente chega. Aqui, pastor, tem uma frase aqui na lição que eu gostaria de compartilhar. Por favor. Billy Graham fala bem assim, ó. Por favor, compartilha. Ele fala bem assim, ó, abre aspas, fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Uau. Fecha aspas. Então, assim, de fato, o de repente de Deus acontece quando eu tô trabalhando. Eu tô na obra, tô trabalhando, tô ali no Ministério Jovem, eu tô fazendo. De repente, quando eu menos espero, eu tô pronto. Eu virei um líder. Aprendi a delegar funções, aprendi a servir, aprendi a liderar, porque Moisés, ele não era um líder, ele cuidava de ovelhas, sim, mas ele aprendeu a liderar um processo. Quando Sensacional, pastor. e quando Deus chama ele, falou assim: "Ó, Moisés, beleza, se você não sabe falar, então eu vou te chamar Arão, você vai ser o Deus de Arão. Você vai liderar. Você não quer falar? Beleza, mas você vai liderar mesmo assim. Lidere, você vai ser Deus de Arão, aí você vai ser o líder do povo." Ó, Isso é depois você vai me explicar essa história de ser Deus, o Deus de Arão, tá? Coloque isso aí que você vai me explicar isso melhor, de onde é que tá vindo essa teologia sua aí do Deus de Arão. Mas eu quero, Tá na explica, Bíblia. porque a gente tá ouvindo aqui, aonde é que tá na Bíblia? Mostra aí. Pronto, meu pai, vamos lá, gente. Enquanto você procura, vai aí que eu quero ver, porque isso é um assunto muito bom, porque se você está na Bíblia e você já leu isso, você pode ter ficado um pouco confuso em relação a isso. E o pastor Victor está aqui para te explicar, porque nesse podcast, no podcast Além do Sábado, a gente vai ampliando nossa compreensão da Bíblia. Enquanto o pastor Victor aqui vai achando o versículo, eu quero trazer para vocês uma outra discussão. Foi Deus ou foi Moisés que realizou o projeto de libertação do povo? Muito bem. Aqui você, observando o chamado de Moisés, do capítulo 3, a partir do verso 1, é interessante que Deus interrompe um discurso que ele estava fazendo. Capítulo 2, verso 25, e viu Deus a aflição dos filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse discurso é retomado a partir do capítulo 3, verso 7. Olha a sequência. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Só que do capítulo 3, verso 1 até o verso 6, a história começa assim. Deus interrompe esse discurso Aham. para dizer assim: apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, levando o seu rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então esta é uma indicação de que para Deus era muito importante introduzir no discurso dele como foi que ele chamou Moisés. Chamou ele num lugar santo, que é chamado Horebe, que também é símbolo do Monte Sinai, também conhecido como Monte Sinai, um Deus santo numa terra santa, apresentando um plano santo para salvar um povo, para libertar um povo. Então, o que Deus queria? Que Moisés nunca perdesse o senso da presença de Deus e da santidade do projeto, da santidade do plano. Deus também não queria que Moisés, mesmo saindo dali daquele encontro, né, da presença de Deus manifestando na sarça, pastor Vinho, Deus não queria que Moisés perdesse a santidade, o senso da santidade de Deus, que não era pela força dele, é pelo poder daquele Deus sobrenatural que se apresentou para ele ali na sarça. Agora, interessante que quando Deus diz assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E no verso 10, Deus diz assim: vem agora, Moisés, eu te enviarei para Faraó. Quem foi e libertou o povo? Foi Deus ou foi Moisés, né? Exatamente. Deus. É isso que eu quero É isso que saber, eu quero pastor saber. Saulo. Olha só que É isso que eu interessante. quero saber. Olha só que interessante. E a conclusão que a gente chega é que o plano era de Deus, o terreno se torna de Deus, porque Deus estava ali, Moisés teve que tirar as sandálias dos pés. Exato. Então o plano era de Deus, era Deus quem estava enviando. Então o projeto era de um Deus santo, era um projeto santo. Moisés era um único agente e instrumento humano no processo. Então, se o plano era de Deus, era Deus quem estava ordenando, era Deus que estava fazendo, Moisés vai até Faraó e fala com Faraó. É Moisés que conversa com Faraó, é Moisés que apresenta os É a sinais que ferramenta. Deus mandou, ele é o instrumento. Mas toda ação realizada pelo agente humano é
entendida e aceita, é considerada como se o próprio Deus estivesse realizando. Por isso Moisés foi, mas Deus disse: Eu fui, eu vim, eu desci, eu livrei, quando foi Moisés que esteve lá na linha de frente. Então, toda vez que um instrumento humano aceita se envolver num processo divino, numa missão divina, toda ação realizada pelo agente humano é entendida como se o próprio Deus estivesse realizando. E interessante é que, eh, mesmo antes de tudo acontecer, quando Deus estava explicando para ele, Deus mostrou que era ele quem estava cumprindo. "Ah, Deus, mas o que que eu vou falar para o pessoal? Você diz que eu sou o que sou. Eu te mandei, Ah, eu te mandei. mandei. Ah, Deus, mas como é que eles vão saber que é o Senhor? Porque eu fiz esses milagres". Então é sempre ele falando: "Ó, eu estou aqui contigo". Aí vem uma janela que para mim deve estar ali no versículo 10, versículo 8, sobre a nossa percepção, eh, de se sentir às vezes maior ou menor de acordo com o que eu faço da vida. Então às vezes eu olho para um camarada e falo assim: "Poxa, ele já estava na corte, né, ele era alguém importante". Agora ele era o pastor de ovelhas, profissão, abominável para o egípcio, via como algo simples. Então quando eu olho para mim, dependendo da minha função, eu preciso ter uma compreensão de que quem faz é Deus. Então o pastor Victor trouxe esse assunto para a gente, numa fala anterior dele, dessa percepção de que não sou eu, não sou eu. Eu posso estar, fazendo faxina e se Deus me escolher eu vou realizar. Eu posso estar como um advogado importante do país, mas se Deus me usar, Deus vai estar realizando através de mim como instrumento. Eu posso estar em qualquer função, se Deus me chamar, Ele vai me capacitar, e se eu já for capacitado, Ele vai ter maiores facilidades para executar o seu trabalho. E aí vem uma coisa importante para você que está nos ouvindo, o estudo, a preparação, é muito importante. Quando a gente fala de Bíblia, a gente não está falando de Bíblia de uma maneira quase mística, onde Deus faz tudo e você só precisa estar no lugar. Você precisa estudar a Bíblia como você está fazendo agora através do podcast. Você precisa estar estudando sua lição, o seu guia do estudo da Bíblia. Você precisa estar ouvindo bons sermões. Você precisa ter uma boa biblioteca em casa. Você precisa se cercar de pessoas que dialogam sobre esse assunto, gente humilde e ensinável e gente experiência na área que você está querendo aprender, porque você está se preparando, se capacitando para que Deus possa te usar mais poderosamente. A exemplo de Moisés, porque a gente precisa considerar todo o preparo acadêmico, militar, que Moisés recebe quando ele vive na corte egípcia. Até geopolítico, né, ele recebia. Então, você percebe que Moisés ele recebe muito em termos de conhecimento, depois ele recebe muito para o seu caráter. E aí a junção dos dois forma um líder excepcional, um dos maiores líderes que a humanidade já viu e que gente cristã e não cristã está aprendendo e está estudando sobre ele. Agora eu quero fazer uma inversão aqui. Caminhando para o fim, pergunta importante. Quanto ou qual é a importância de a gente ter humildade e reverência em relação às coisas de Deus? O texto de Êxodo 3, versículo 5 diz: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa". Qual é a importância dessa compreensão para ser usados por Deus? Eh, Patriarcas e Profetas, página 212, tem uma frasezinha lá que diz assim: "Quando alguém sente as próprias fraquezas, isso já é um indício de que a pessoa reconhece a importância da obra a ela designada e de que terá em Deus seu conselheiro e sua força". Então, o fato de você se reconhecer como pequeno perante Deus faz com que você tenha Deus como a sua principal força, não as forças dos seus próprios atos, mas sim que Deus ele vai estar ali para guiar todos os seus atos. Eu lembro de João Batista, né? João Batista, ele era um profeta, ele veio pregar quem estava por vir, né? Ele veio aplanar, né? Ali a calçada para Cristo vir. E quando ele reconhece quem é Cristo, quando ele tem dúvida, né? Quem é Cristo, caramba,
Cristo veio mesmo, mas eu tô aqui preso. Será mesmo que é ele mesmo que haveria de vir? Aí quando ele entendeu que era realmente Cristo, ele fala que ele cresça e eu diminua. Então eu acho maior a humildade reconhecer que nós estamos no processo. Eu estou aqui para eh, antecipar o Cristo que virá. Então que Cristo venha crescer cada dia e eu venha diminuir. E assim a gente consegue anunciar o que está por vir, pela graça de Deus. Excelente, pastor. Pastor Saulo. Eu acho que a humildade precede a honra, né? Como diz a Bíblia, Moisés, ele se coloca na condição de humilde, de insuficiente, diante do grande projeto, diante do grande desafio. E eu acho que quando o indivíduo se esvazia de si mesmo, Deus consegue preenchê-lo. Quando o indivíduo se enche de si mesmo, Deus não tem espaço ali para completá-lo. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. Acho que todo aquele que consegue se esvaziar diante desse Deus grandioso, diante das grandes missões que ele nos apresenta, né? E eu volto aqui, a gente falou muito isso na lição passada, de que você é parte do plano de Deus para libertar o povo que está vivendo a escravidão. Então, a lição continua com essa temática, tá? Trabalhando a ideia do senso da insignificância, da pequenez, da humildade, na presença de Deus, para que você possa ser preenchido, tá? Do poder do Espírito para executar a missão que Ele te confia. Quanta sabedoria em cada fala, em cada comentário, em cada frase lida, lembranças importantes de Deus para que você possa conduzir a sua semana a partir desses estudos que a gente está fazendo aqui. Fica aí um recado para você que ouve esse podcast. Qual é a sandália que você precisa tirar para que Deus possa te usar? Todos nós precisamos diariamente tirar sandálias para que Deus possa nos usar. Às vezes tem a ver com o seu namoro, tem a ver com o seu trabalho, a guarda do sábado, a sua fidelidade em dízimos e ofertas, às vezes um relacionamento que precisa ser restaurado, um perdão que precisa ser aceito. Perceba, eu não disse dado, eu disse aceito. Aceitar o perdão do outro e dar perdão, sim, agora eu digo sobre dar perdão. A gente precisa tirar algumas sandálias para que Deus possa nos usar e nos usar poderosamente. Está chegando o tempo, querido jovem, que Deus vai nos usar de maneira que nós não vamos conseguir compreender. E as profecias de Joel, as profecias apocalípticas vão se cumprir na vida da nossa igreja. E a gente precisa estar preparado para ser usado por Deus. Por isso, tire suas sandálias e vão para cima. E eu peço então para o pastor Victor encerrar nossa discussão com uma breve oração. E aí a gente se encontra nesse podcast, além do sábado. Então oremos. Senhor Deus, muito obrigado. A gente veio aqui para te honrar, te glorificar, Pai, falar sobre o Senhor, aprender do Senhor e saber, Pai, como falou o pastor bem, nós precisamos ser humildes, saber que o Senhor quer nos usar. Aqui a gente não tem nada a te oferecer, mas mesmo assim, o Senhor quer nos capacitar, quer nos usar para que a gente venha fazer a sua obra, Pai. E o Senhor, em meio ao processo, em meio à dificuldade, o Senhor mesmo assim estará conosco. Somos capazes, Pai? Não somos capazes, mas o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai além de nós e o Senhor estará conosco em todos os momentos. Pai, que o jovem que está nos ouvindo hoje venha saber que talvez ele é tímido, não tenha muito dom, talvez se sinta incapacitado, mas Deus tem a plena certeza, que ele venha ter plena certeza que Deus pode fazer e irá fazer, se assim lhe permitir. Pai, guarde, nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor.